My name is Sigmund Freud. Olá, aqui são os alunos do terceiro ano do ensino médio e nós viemos falar um pouco sobre a relação de Freud e sua influência na arte do século XX. Sigmund Freud foi um médico e psicanalista. Foi considerado o pai da psicanálise, cujas teorias tornaram-se fonte para entender o psiquismo humano e influenciaram a arte, a literatura e outros campos do conhecimento. Freud, em sua psicanálise, estudava a fundo o inconsciente dos seres, sendo este sua maior ideia de trabalho. Juntamente a esse conceito, utilizava-se dos sonhos, que, quando decodificados, indicavam revelações sobre o interior do ser. Logo, o inconsciente poderia ser retratado como a região desconhecida da mente humana, que recebe as sensações reprimidas. O início do século XX foi um período que teve grandes transformações. A arte desse período ocorre após muitas mudanças da Segunda Guerra Mundial, em sintonia com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Foi uma época que a arte do passado se rompe e assim surgem novas propostas de pensar e de fazer arte. Esses movimentos podemos se referir às vanguardas artísticas, como por exemplo o expressionismo, o abstracionismo, o fauvismo, o cubismo e outras artes. Freud e sua teoria da psicanálise teve um grande impacto na arte moderna. Encorajou os artistas a explorar mais a subjetividade, além de explorar mais as emoções humanas de uma maneira mais profunda e autêntica. A arte era algo que era muito apreciado em muitas pesquisas de Freud. Com isso, ele conseguia abordar abrangentes temas. Em muitos desses textos, ele adquiria conhecimento através das artes, evoluindo seu conhecimento. O interesse dele pela arte relacionava-se à leitura dos significados reprimidos e inconscientes. O trabalho artístico era compreendido como atividades de expressão sublimada de desejos proibidos. E com isso, o artista era reconhecido como um ser talentoso para transformar os impulsos primitivos em formas simbólicas. Na psicanálise de Freud, ele acreditava que as obras eram feitas a partir da vida e dos acontecimentos da vida do autor. Alguns exemplos de artes do século XX que sofrem influência das ideias de Freud foram: em primeiro lugar, temos o movimento surrealista. Ele nasceu na França e foi influenciado em grande parte pelos pensamentos psicanalísticos de Freud. O surrealismo é a arte do real, totalmente espontânea e automática do pensamento, em que o autor da obra expressa livremente seus pensamentos, sem preocupações morais ou estéticas. Pode-se dizer que os artistas surrealistas se basearam muito nos pensamentos psicanalísticos de Freud, pois eles mostram a importância da criatividade do homem e de seu inconsciente, que para ele é a maior expressão de liberdade do ser. Para Freud, o homem deve livrar sua mente da lógica que foi colocada pelos padrões estabelecidos em uma sociedade e relacionar tudo ao subconsciente e aos sonhos. O expressionismo abstrato é conhecido pela parcialidade e irracionalidade, pois defende a perda da razão enquanto a criação de uma obra. Dessa forma, tem uma ligação direta com Freud, que estuda e impulsiona o aprofundamento do inconsciente. Logo, com os estudos de Freud sobre a psicanálise, foi possível manifestar por obras os sentimentos oriundos da região pouco conhecida do cérebro humano. O realismo fantástico, ou também podemos chamar de realismo mágico, ele foi um movimento que ficou conhecido porque ele misturava os elementos fantásticos, ou elementos sobrenaturais, com as situações do dia a dia, do mundo real e do nosso cotidiano. Esse movimento artístico, ele surgiu na década de 1940 e 1950, e os artistas foram muito influenciados pela teoria de Freud sobre o subconsciente, além de usarem imagens relacionadas ao surrealismo para conseguir expressar suas emoções e seus desejos que foram reprimidos. A arte brute, ou também conhecida como arte outsider, foi criada em 1940. Refere-se a uma arte que não segue padrões acadêmicos. Já os autores possuíam grupos distintos e talvez marginalizados. Teve como influência Freud, porém, ele não foi uma das mais significativas.
Muitos dos artistas da arte brute tinham alguns ideais parecidos com o de Freud, como espontaneidade em suas obras. Além do mais, ambos os artistas não ligavam para padrões estéticos, estavam mais interessados em manifestar suas emoções de forma clara. O neoexpressionismo surgiu como uma reação ao minimalismo e à arte conceitual que dominaram a arte nas décadas anteriores. Os artistas do neoexpressionismo buscavam expressar emoções e experiências pessoais de uma forma direta e intensa. Freud acreditava que as emoções dos desejos reprimidos do subconsciente eram a fonte da criatividade e da expressão artística. A influência pode ser vista na ênfase que o movimento dava à subjetividade, à emoção e à intensidade emocional na arte.